Olá pessoal, meu nome é Ellen Acácia Felício Rosa Rodrigues. Vou trabalhar com vocês a disciplina de Tendências de Metodologia de Pesquisa na EJA e EPT. É com muito prazer que trabalhemos a disciplina que tem como objetivo discutir as tendências educacionais e de pesquisa na EJA, suas trajetórias e perspectivas. Requer, antes de tudo, um novo olhar, um olhar sobre o passado que nos permita analisar saberes e práticas pedagógicas construídos e consolidados em determinados contextos históricos. Almejo que aproveitem todas as etapas dessa disciplina. Espero contribuir com o aprendizado do grupo e que esse estudo venha acrescentar na vida profissional de cada um. Iniciaremos nossa aula traçando o contexto histórico da EJA, lembrando que também se faz necessário a leitura atenta ao caderno didático do curso, disponível na plataforma do curso de pós-graduação, como também as sugestões de leitura. Então, vamos lá. A história da EJA, ao longo dos anos, foi de tensões devido à diferença de pensamentos referentes à educação, pois cada se traz uma concepção diferente. Consequentemente, ao lidar com políticas públicas educacionais, surgirão atitudes diversas diante desse conceito com visões diferenciadas. O contexto histórico da EJA é marcado pela relação dominante, que são as elites, e o dominado, que é o povo. Devido a esse paradigma, aconteceu o início de políticas públicas com o intuito de combater o preconceito à pessoa marginalizada por ser analfabeta ou culturalmente inferior. Vejamos o slide a seguir. O contexto histórico da EJA é marcado com uma relação dominante, que são as elites, e o dominado, que é o povo. Devido a esse paradigma, tiveram inícios políticas públicas para combater esse tipo de preconceito. Então vejamos. Surgiu então uma variedade de discussões acerca da EJA no Brasil, como a campanha lançada em 1947, que tinha o objetivo não de educar, mas de reverter o número de analfabetos no país, pois quem não sabia ler não podia votar. A partir daí, foi desenvolvida então a alfabetização com os professores despreparados e mal remunerados. Em 1947, o SNEA, Serviço Nacional de Educação de Jovens e Adultos, foi criado e coordenado pelo governo e tinha como objetivo orientar e coordenar os trabalhos do ensino supletivo. O SNEA gerou várias ações que permitiram a realização da primeira campanha de educação de adolescentes e adultos, o CEEA, a qual possuía ações que passaram a melhor entender as necessidades dessa modalidade de educação. Essa campanha levanta questões que refletiam sobre a forma de ensinar, ou seja, difundia questionamentos críticos e construtivos. Nesse mesmo ano, surge a impulsionada ideia de redemocratização. O avanço do país, o qual buscava preparar uma mão de obra que conseguisse alcançar o mercado, que estava em crescente industrialização e urbanização, almejava também reduzir o analfabetismo, melhorando os dados estatísticos conforme o desejo da Unesco. Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Essa campanha contribuiu para a oferta de oportunidades educacional, criando vários cursos dessa modalidade. Sua alfabetização visava uma ação educativa global, unindo a aprendizagem da leitura e escrita, operações matemáticas, noções de cidadania, higiene e saúde, história, geografia, dentre outros. O CEEA foi coordenado pelo governo federal, mas houve uma articulação entre os governos estaduais e municipais para a solução de carências escolares. O CEA contou também com o apoio das igrejas, organizações culturais e outras.
O MEB, Movimento de Educação de Base, foi criado em 1961 pela Conferência Nacional dos Bispos, CNBB. O seu objetivo primordial era o desenvolver um programa de educação de base por meio de escolas radiofônicas. Sua criação foi prestigiada pela Presidência da República e sua execução apoiada por vários ministérios, órgãos federais e estaduais, mediante financiamento e cessão de funcionários. Foi prevista também uma importante colaboração do Ministério de Viação e Obras Públicas, responsáveis pela concessão dos canais de difusão, visando agilizar os processos de criação e ampliação de emissoras católicas. A Conferência Nacional dos Bispos tinha outros objetivos, como executar naquelas áreas um programa intensivo de alfabetização, formação moral e cívica, educação sanitária, iniciação profissional, sobretudo agrícola, e formação e promoção social. Suscitar, em torno de cada escola radiofônica, a organização da comunidade, despertando-lhe o espírito de iniciativa e preparando para as indispensáveis reformas de base, como a da estrutura agrária do país. Outro objetivo era velar pelo desenvolvimento espiritual do povo, preparando-os para indispensáveis erguimentos econômicos das regiões subdesenvolvidas e ajudando a defender ideias incompatíveis com o espírito cristão da nacionalidade. Em 1960, foi criado o Mobral, que tinha como objetivo coordenar as atividades de adulto em curso e as experiências de alfabetização funcional. Buscava desenvolver e conduzir o ser humano no tocante à aquisição de uma visão mais crítica e construtiva. O Mobral disponibilizava várias técnicas de leitura, escrita e cálculo, como meio de integrar o aluno à sua comunidade, permitindo-lhe melhores condições de vida, inserindo-o na sociedade, de forma que o mesmo adquirisse a possibilidade de desenvolver sua capacidade. O movimento da cultura popular surgiu em 1968 como uma sociedade autônoma. Suas ações se organizaram no sentido de conscientizar o povo por meio da alfabetização de base. Cavalcante diz que o MCP consistia na criação de escolas para o povo, aproveitando salas de associações, de bairros, de entidades esportivas, templos religiosos. No começo, era só um plano de alfabetização para adultos, contemplando o vazio deixado pela rede de ensino escolar, mantido pelo Estado e por instituições particulares. Visava o MCP agora, além da alfabetização, elevar o nível cultural das massas, conscientizando-as paralelamente. Ao ensinar a ler um adulto, não recorria mais ao jogo simbólico das palavras e sílabas. Pretendia-se alcançar uma meta mais ligada à vida, o homem reencontrando sua escola, suas raízes adormecidas dentro de um modo social alienante, aprendendo a ler realisticamente a educação como um fulcro para elevar e protegê-lo do seu meio. A educação já existia desde o período colonial. Nessa época, não havia a preocupação da institucionalização das escolas. O objetivo era apenas civilizar. As aulas eram de caráter filantrópico e missionário. Já no período republicano, se preocupava com a taxa do analfabetismo. Diante disso, foram desenvolvidas diversas ações para a transformação desse quadro, através da alfabetização de pessoas através de diversos programas. O sistema Paulo Freire de alfabetização fez várias críticas à educação da época, por ser uma educação ampla. Freire
propôs uma educação crítica de jovens e adultos dirigida à transformação social e não apenas ao ajustamento da população aos processos de modernização. Segundo Faveiro, essa educação estava pontuada em um projeto hegemônico, no qual acreditava na mudança radical das estruturas socioeconômicas. Definiu então essa modalidade como precursora. Em 1964, o plano de alfabetização foi criado com a proposta de Freire e foi impedido de continuar pelo golpe militar, sendo como uma ameaça à ordem. Nesse contexto, foram punidos os envolvidos e Paulo Freire foi expulso do país. A educação de jovens e adultos, vista como uma modalidade de educação, propõe-se a atender um público ao qual foi negado o direito à educação no tempo certo, seja por inadequação de ensino ou por condições socioeconômicas desfavoráveis, como é a nossa sociedade brasileira e excludente. Aqui tem as imagens do perfil dos alunos da educação de jovens e adultos. Então vejamos o que Paiva nos diz. Paiva nos diz que a vertente da escolarização, assegurando o direito à educação, Paiva nos diz que a vertente da escolarização, assegurando o direito à educação básica a todos os sujeitos, independente da idade, pode passar a ser vista como um direito humano fundamental. A vertente da educação continuada, entendida pela exigência do aprender por toda a vida, independente da educação formal, incluindo-se nessa vertente as ações educativas de gênero, etnia, profissionalização, questões ambientais, etc. Assim como a formação continuada dos professores, estes também, jovens e adultos, em processo de aprendizagem. Por essa concepção, inclusive, reconceitua-se na área a qual não era mais restrita apenas a questão da escolarização ou da alfabetização, como foi vista por um longo tempo. Segundo Paiva, deve-se pensar na EJA numa perspectiva de pensar como um modo próprio e de ensinar, aprender e de fazer a educação. A legislação solicita que deve-se buscar condições, objetivos, alternativas viáveis e curriculares adequados a esses alunos, levando em consideração todo o conhecimento que o mesmo já traz em sua experiência de vida. A educação de jovens e adultos é uma modalidade de ensino que busca superar o analfabetismo. Sabe-se que esse é um grande desafio, pois isso ainda acontece aqui no Brasil. Durante anos foram realizados vários movimentos. Dentre estes, pode-se destacar a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, a qual foi um marco histórico. A sua principal filosofia foi a declaração contundente de que é um direito de todos estudar. Toda pessoa tem direito à educação. A educação deve ser gratuita, pelo menos ao correspondente ao ensino elementar fundamental. O ensino elementar é obrigatório. O ensino técnico e profissional deve ser generalizado e o acesso aos estudantes superiores deve estar aberto a todos em plena igualdade em função do seu mérito. A educação deve visar uma plena expansão da personalidade humana, o reforço dos direitos do homem e das suas liberdades fundamentais. Deve-se também favorecer a compreensão, tolerância, amizade entre todas as nações e a todos os grupos racionais ou religiosos, bem como o desenvolvimento das atividades das Nações Unidas para a manutenção da paz. Então, o que se espera com a EJA?
é a melhoria da qualidade de vida dos alunos, a ampliação da leitura de mundo e a participação efetiva na sociedade, sendo um ser capaz de ser crítico e exercer seus direitos e deveres como cidadão. Assim, o que se percebe é que durante anos a educação de jovens e adultos não tinha políticas públicas que favorecessem a sua inclusão. Vários movimentos ocorreram, os quais abriram a possibilidade de estudos com o objetivo de uma transformação social. A educação de jovens e adultos buscou por toda uma vida uma educação que pudesse provocar mudanças de forma efetiva nos alunos, considerando as experiências vividas dos mesmos, que possuem o direito de estudar, até mesmo no tocante aos marginalizados. A Constituição de 1988 prevê a garantia de educação como um direito, permitindo a universalização do ensino fundamental. A Constituição Brasileira de 1988 trata do assunto nos artigos 206, que diz que é dever do Estado com a educação ser efetivamente mediante a garantia de ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que não tiveram acesso na idade própria. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições de acesso e permanência na escola. No artigo 3, constitui-se de objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. E no artigo 4, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outras formas de discriminação. A realidade de uma sala de aula de EJA trata-se de alunos heterogêneos, com idades avançadas ou desiguais. Estes tiveram a educação negada na adolescência ou infância e vão para a escola já cansados, porque trabalham durante o dia. Muitos ainda precisam cuidar da casa, além de que o raciocínio não é mais o mesmo devido à idade e cansaço. Então, é papel do professor ser capaz de levar em consideração tudo isso e identificar o potencial que cada aluno tem, pois todos possuem capacidades que deverão ser descobertas e potencialidades. Uma alternativa que sempre dá certo é o respeito, o conhecimento e o diálogo com os infinitos saberes dos alunos adquiridos ao longo da vida. A heterogeneidade, característica presente em qualquer grupo humano, passa a ser vista como um fator imprescindível para as interações em sala de aula. Os diferentes ritmos, comportamentos, experiências, trajetórias pessoais, contextos familiares e de trabalho, valores e níveis de conhecimento de cada um, os quais imprimem no cotidiano escolar a possibilidade de troca de repertórios, visão de mundo, confrontos, ajuda mútua e, consequentemente, a ampliação das capacidades individuais. A EJA tem como perfil alunos que normalmente são trabalhadores, analfabetos e que, devido às más condições econômicas, não puderam ou não tiveram a oportunidade de estudar. E assim, mesmo já adultos, desejam estudar e ter conhecimento. O professor dessa modalidade deverá estar atento às situações de vida desses alunos e construir sua proposta pedagógica a partir da sua realidade, aproveitando os conhecimentos que o mesmo já traz consigo. A educação de jovens e adultos é uma modalidade que busca superar o analfabetismo. Sabe-se que é um grande desafio, pois isso acontece aqui no Brasil. Ainda acontece, né? Durante anos,
vários movimentos, dentre eles podemos destacar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, que foi um marco histórico em declarar que todos possuem o direito de estudar. Toda pessoa tem direito à educação, que deverá ser gratuita. O ensino deverá acontecer em todas as esferas. Os alunos da educação de jovens e adultos têm um traço de vida, origens, vivências profissionais, históricos escolares, ritmos de aprendizagem e estrutura de pensamento muito diferentes. São pessoas que vivem no mundo do trabalho, com responsabilidades sociais e familiares, com valores éticos e morais formados a partir da experiência, do ambiente e da realidade cultural em que está inserido. Esses educandos são sujeitos socioculturais, marginalizados e excluídos da situação econômica favorável e do meio educacional, privados de acesso à cultura letrada e aos bens socioculturais, comprometendo uma participação efetiva dos mesmos no mundo do trabalho e no mundo político e cultural. Algumas dessas pessoas vivem em um mundo industrializado e com muita burocratização. Outros trabalham em serviços informais, permeado em condições subhumanas. Na maioria das vezes são assalariados e por esse motivo traz consigo marcas de exclusão do passado e do futuro. Com suas histórias de vida, reúne marcas identitárias semelhantes e ao mesmo tempo singulares. É como se esses sujeitos, os educadores e os educantes, compartilhassem na relação pedagógica o encontro de diferentes experiências, o encontro da desigualdade e de oportunidades, da negação do direito à educação e à formação. O trabalho, o encontro do emprego, do subemprego e até mesmo desemprego, das lutas na cidade e no campo por uma educação de qualidade e, consequentemente, o encontro da luta pela afirmação do direito na busca e construção de um projeto apropriado aos diferentes segmentos marginalizados a quem a EJA se destina. E assim, muitos se buscam no ensino da EJA uma aprendizagem permeada pela valorização e respeito, pois muitos não sabem nem escrever seu próprio nome. Buscam também uma forma de se qualificar para o trabalho e coloca na escola a esperança de uma melhor vida e qualificação. Pretende também possuir um trabalho digno, o qual possa lhe oferecer uma condição digna que garanta a sua sobrevivência, além de exercer seus direitos como qualquer outro cidadão, se tornando um sujeito crítico e atuante. Nesse sentido, o professor, ao trabalhar em sala de aula, deve ter incluído em seu currículo a valorização do conhecimento prévio. O professor deve considerar a vivência, as experiências e os anseios dos alunos. Estes se sentem importantes e devem se sentir importantes e valorizados. Essa modalidade precisa perceber a importância de seu aprendizado e que não basta apenas a inserção do mesmo no meio escolar, mas torna-se necessário conhecer também o seu potencial. O aluno da EJA deve ter a ciência que está inserido numa sociedade e que jamais deverá desistir do seu propósito. O professor deve sempre estimular, incentivar o aluno da EJA, porque assim o seu interesse pela escola nunca mais se perderá. Desta forma, o aluno obterá as condições necessárias para acreditar
que através do estudo será capaz de mudar sua história e vencer todos os seus obstáculos, desafios e metas. A única maneira de mudar o Brasil será por meio da educação. Ao longo dos anos, grandes movimentos foram realizados para garantir o ensino gratuito àqueles que não tiveram a oportunidade no tempo certo. Com a LDB, a EJA passa a ter um destaque maior e, dessa forma, a EJA passou a ser considerada como uma modalidade de ensino promissora, garantindo assim o acesso aos estudos de forma gratuita para aqueles que não tiveram a oportunidade aos estudos no tempo certo. A educação da EJA se destina àqueles que não tiveram acesso aos estudos ou continuidade deles no ensino médio fundamental na idade própria. A LDB nos diz que os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente todos esses alunos que não puderam efetuar seus estudos na idade regular. Oportunidades educacionais apropriadas, considerando as características do alunado, os seus interesses, suas condições de vida, de trabalho, mediante cursos e exames. O poder público também viabilizará e estimulará o acesso do trabalhador à escola e a permanência nela mediante ações integradas e complementares entre si. O contexto da EJA e das políticas públicas voltadas para promover uma educação emancipatória e que favoreça a inclusão foram movimentos que ocorreram a partir de 1970, em que foram abertas inúmeras possibilidades de estudo com o objetivo de uma transformação social efetiva. Buscava uma educação que promovesse mudanças de forma percussora, considerando as experiências vividas pelos alunos e oportunizando o direito de estudar até aos marginalizados, ou seja, aqueles que não tiveram o direito à educação garantido por lei. Nesta lei, foi estabelecido o direito desse aluno a ter acesso a esses diversos tipos de programa. E assim, finalizamos a nossa aula, que foi traçando um percurso histórico da EJA até os dias atuais. Até a nossa próxima aula.